Olá, pessoal, eu sou Rose Alves e esse é o Pod Concurseiro. É um projeto social para ajudar concurseiros que são beneficiários do Bolsa Família. Eu capto bolsas de estudo para concurso, para que essas pessoas tenham a oportunidade de estudar e competir, né, na medida da sua igualdade, para alcançar o cargo público. E agora, né, eu estava fazendo umas entrevistas sobre carreiras públicas, aproveitando o CNU, falando um pouco das carreiras. Também fiz de defensor público, coisas que eram fora do CNU, né? E agora, a partir de agora, eu vou abrir uma temporada da área de controle. E eu queria começar, né, com a Controladoria Geral da União, por fazer parte da minha história, né? E a minha convidada também faz parte do Pod Concurseiro, sem saber, Eveline. Porque quando eu tomei posse na CGU e fui entrar em exercício, entramos numa sala, junto com o secretário, para falarmos sobre a área que estaríamos atuando. E daí foi me perguntado, né, o que eu esperava da CGU, quando tinha feito a prova. Aí eu e os outros candidatos falamos sobre isso. E eu já tinha pesquisado muito sobre a CGU. Tinha lido muito, além do edital, né, para conhecer a unidade, né, para conhecer o órgão, porque é muito além de você exercer o cargo pensando apenas no salário. E às vezes o regimento interno pode não ficar tão fácil de entender a atuação. Então eu pesquisava muito sobre a CGU e tinha uma ideia do que eu gostaria de fazer lá para alcançar a sociedade de alguma forma. E eu estava muito tímida naquela sala. Eu estava muito tímida e eu não sabia se eu poderia manifestar essa vontade assim. E a Eveline, ela falou na hora, perguntou para mim assim, qual é a área da CGU que toca o seu coração? Aí eu, ai, que bom que ela falou isso. E aquilo me ajudou a encontrar a minha vocação, né, de estar cada vez mais próxima da população, sobretudo aquelas pessoas que mais precisam, que tenham vulnerabilidade financeira. Então eu disse que eu queria a área social. E aí, automaticamente, a Eveline falou, eu sabia! E isso foi muito especial para mim. E a partir disso foi aflorando, né, uma perspectiva de fazer um pouco mais além do cargo. Eu não queria passar apenas no concurso e resolver unicamente a minha vida, né? Então, foi dia 11 de agosto, né, que foi a primeira gravação do Pod Concurseiro, e a ideia surgiu 9 de agosto para que eu ajudasse os beneficiários do Bolsa Família, né? Então, você tem uma participação nisso. E quando eu fui te convidar, eu contei isso para você, porque a gente não tinha conversado, né, sobre isso antes. Então, seja muito bem-vinda. A Eveline, ela é secretária executiva da Controladoria Geral da União, ministra substituta, né? Secretária executiva. Então, muito bem-vinda e obrigada, né, por ter aceitado o convite. Nossa, Rosa, eu que tenho uma honra enorme de estar aqui contigo hoje, né? Eu acho que pessoas como você é que faz a diferença no serviço público, porque o espírito público é esse, né? De fato é ajudar, é contribuir, e a Controladoria Geral da União tem absolutamente tudo a ver com isso. Você passou pouco tempo conosco, mas foi uma passagem muito marcante, né? Que traz esse projeto lindo, né, um projeto social de inclusão, de democratização do serviço público. E para mim, de fato, é uma honra e uma alegria estar aqui com você hoje, para a gente conversar um pouco sobre tudo isso, o presente e o futuro da CGU. Obrigada, viu? Obrigada a você, muito bom. Para começar, vamos falar um pouco da sua trajetória na carreira pública, como é que foi, os desafios que você encontrou e hoje está como a secretária executiva de lá. De fato, eu entrei na Controladoria Geral da União como técnica federal de finanças e controle. Né? Foi uma trajetória que se iniciou em 1997. Em 2002, eu fiz o concurso para auditora federal, passei para auditora federal. Nesse ínter, eu já era formada em agronomia, eu sou engenheira agrônoma, e entre técnica e auditora eu fiz direito. Então, foram dias
complexos, né, para dividir o trabalho com mais uma faculdade, até porque eu fazia à noite, saía do trabalho, já estava como coordenadora geral, saía do trabalho, ia, voltava para casa muito tarde, exausta, mas valeu a pena, tudo valeu a pena. E aí a trajetória dentro da CGU foi essa, né? Inicio ainda na época das secretarias de controle interno, as CISETs, ainda existem algumas, mas a CGU ela ganha em 2000 esse status, né, de Controladoria Geral da União, e aí passa a ter o status de ministério, e a gente começa ali a ter uma história diferente, né, uma história diferente no que diz respeito às próprias competências da CGU, que se iniciam basicamente com a parte de auditoria, corregedoria, e elas vão sendo ampliadas para transparência, para corregedoria, hoje, acesso à informação, integridade pública e privada. Então, hoje, a CGU ela é composta de 6 secretarias. E aí a minha trajetória ela passa por várias áreas, né, desde se inicia na Secretaria Federal de Controle Interno, na parte de auditoria, passa pela gestão, que eu fui diretora de planejamento da própria Controladoria Geral da União, quando a gente faz um planejamento estratégico absolutamente democrático, sem nenhuma consultoria, com nossas próprias forças, utilizando recursos próprios. Andamos o país inteiro, Rose, naquela época, ouvindo nossos colegas e também nossos colegas da sede, né, do órgão central. E a gente faz um planejamento estratégico que se sustenta num período em que houve mudança de 4 ou 5 ministros. O planejamento estratégico ele se sustentou, né? Se colocou de pé porque ele foi construído de forma democrática. Então, a gente tem aí um orgulho muito grande de ter feito essa construção. E ali nasce uma gestão estratégica, né? Com gestão de conhecimento, gestão de projeto, de processos, em que ali tudo tinha uma harmonia, uma interlocução, né, entre todas essas iniciativas. E eu tenho convicção de que hoje o estágio que a CGU se encontra se inicia naquele momento muito fortemente, não que o passado também não tenha sido importante nessa construção. E o próprio, a própria questão do teletrabalho, do PGD, também se inicia naquele momento, muito antes da pandemia. A gente está falando de 2015, 2016. Muito antes da pandemia, a gente já estava ali olhando para o futuro com o teletrabalho, com o PGD e tudo mais. Então, depois disso, eu vou para a presidência da República, né, a gente consegue ali fazer com que fosse iniciada a ouvidoria da presidência da República. O órgão mais antigo da República não tinha ouvidoria, então a gente consegue implementar a ouvidoria da presidência. Na sequência, eu volto para a CGU, para a Corregedoria Geral, para a Corregedoria Geral da União, entro numa área complexa, porque era a área de admissibilidade e da própria Corregedoria interna da CGU, ali eu aprendi muito, e também dentro da Corregedoria eu vou para outra área onde a gente constrói o modelo de maturidade das corregedorias. Volto para a CGU como secretária federal de controle interno adjunta, foi onde nós nos conhecemos. Passo um ano e sou convidada para assumir a secretaria executiva da CGU, que é hoje onde eu me encontro. De forma muito rápida e objetiva, foi mais ou menos esse a trajetória, né? Parabéns. Muito robusta, né? Que você foi de ponta a ponta, assim, da finalidade da CGU. E você falou uma coisa bem interessante, que quando os instrumentos de gestão eles não são construídos democraticamente, há muita chance de se perder nas mudanças de ministros, né? Quando há mudança de cargos políticos / técnicos, acaba descontinuando coisas que alguns técnicos já iniciaram e que eram muito importantes, como até a cadeia de valor, né? Que é uma coisa muito estruturante, né, na prática para os órgãos, para quem está aí do outro lado não é do serviço público, né, não tem uma noção como funciona. Essa construção democrática, como ela falou, foi a estruturação do planejamento estratégico, é super importante
para que, mesmo que mude os ministros, a estrutura do órgão não seja abalada na sua razão de ser, né? Nas suas missões. Exatamente. É o planejamento estratégico que sustenta, né, esse olhar de onde devemos ir, aonde queremos chegar e o que somos. Né, que traduz exatamente a visão e a missão de um órgão. Então, construir um planejamento estratégico robusto é fundamental para que a própria organização ela tenha essa sustentabilidade e as pessoas tenham um propósito. Acordem sabendo, né, o que elas vão fazer durante o dia tem sentido e vão ajudar ali o órgão a alcançar a sua missão e no futuro a visão, né? Então, sim, isso é muito importante. Eu imputo ao planejamento estratégico bem construído grande parte do sucesso das organizações, porque as pessoas sabem aonde tem que chegar e o que tem que fazer. Um dos papéis dos episódios do Pod Concurseiro é trazer a administração por dentro, né, para mostrar à sociedade como os órgãos funcionam, e encontrar a CGU dentro da administração pública, até para aqueles candidatos que estão se preparando para ingressar ao órgão, ter uma noção de como é que funciona a estrutura da CGU na administração pública federal, né, qual o papel dela, perante aos gestores, aos demais órgãos federais. Aí, se você puder falar nesse contexto, para que as pessoas entendam, localizem a CGU, porque muita gente, às vezes, não sabe nem o que a CGU faz, né? A população no geral. E, às vezes, as entrevistas, os jornais acabam entrando em apenas alguma operação específica para falar qual foi o resultado daquilo que a CGU participou, mas o protagonismo da CGU na administração, para que você explique assim para a gente. Eu acho muito bacana você dar esse espaço até para os nossos futuros colegas, né, da Controladoria Geral da União e também da própria administração pública, que podem até não ingressar na Controladoria Geral, mas se estiverem na administração pública, vão ter a possibilidade de ter esse contato com a CGU. Então, como a gente já tinha falado um pouquinho, a gente tem hoje 6 secretarias. A primeira secretaria, eu costumo comparar com um time de vôlei, né? E quiçá, a gente vai chegar a um time de vôlei de alta performance, né? Em que a ouvidoria e a Secretaria Nacional de Acesso à Informação são aquelas jogadoras que recebem a bola, né? Elas se constituem a porta de entrada do cidadão com o Estado. A ouvidoria, ela recebe as manifestações de ouvidoria, que podem ser desde elogios até denúncias, né? A SNAI, que é a Secretaria Nacional de Acesso à Informação, recebe os pedidos de acesso à informação. Nós temos hoje grandes debates a respeito do acesso à informação, estamos trabalhando fortemente para que o cidadão tenha cada vez mais acesso e que a transparência seja a regra e o sigilo efetivamente seja a exceção, né? Então, nós temos aí 2 defensoras aqui receptoras das demandas da sociedade, das demandas do cidadão. E se elas recebem bem, elas vão automaticamente gerar a possibilidade de criar uma boa jogada dentro desse time, né? Em que a auditoria, que é a Secretaria Federal de Controle Interno, e a Secretaria de Integridade Pública, ela consegue levantar essa bola para os nossos atacantes fazerem o ataque dos sonhos, né? Que é a Corregedoria e a CIPRE. Isso quer dizer o quê? Eu vou dar um exemplo de uma denúncia. Se eu tenho uma denúncia que está bem estruturada e ela foi habilitada tanto pela ouvidoria como pelas ouvidorias do SISOUV, que é o Sistema de Ouvidorias, e veja que a Controladoria, ela acaba estando presente não só na CGU, ela está presente seja no Sistema de Ouvidorias, em que a gente tem ouvidorias em todos os órgãos, seja nas corregedorias, nós temos corregedorias em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, seja nas auditorias internas dentro da administração indireta, seja nos nossos assessores especiais de controle interno, que são a ponte da CGU com os ministérios. Então, a partir desse levantamento da bola, em que as auditorias recebem uma denúncia e conseguem apurar e averiguar que há realmente um ilícito, um desvio,
essa bola é levantada para a corregedoria e para a CIP, que vão apurar se há envolvimento de servidor público ou se há empresas que também participaram ali daquele ilícito. Então, é de fato uma máquina que, se as engrenagens rodam direito, se estão trabalhando da melhor forma possível, a gente tem um potencial muito grande de devolutiva para a sociedade. Você falou de operações, essas operações também acontecem com os ilícitos. Mas agora vamos falar do outro lado, porque é sempre dois lados, duas faces da mesma moeda. Esse lado em que a gente faz as investigações e apura ilícitos, mas também tem um outro lado, o lado em que a gente contribui para a melhoria da política pública. E esse é o lado mais bonito, né? Que são gestores que estão trabalhando de forma a entregar políticas para a sociedade, a fazer com que a gente tenha uma sociedade mais justa. E aí é onde a CGU entra, contribuindo para que a integridade pública e a integridade privada elas estejam presentes, correndo no sangue não só das instituições públicas, mas também da relação do público-privado com as empresas, tá certo? E esses resultados, eles estão aí diariamente, com benefícios financeiros e não financeiros, com a melhoria de processos internos dos órgãos, em que a gente contribui desde a fase da licitação até o olhar, né, com um projeto que a gente está aí voltando aos municípios, que é o CGU Presente, de chegar no município, olhar se a política está sendo entregue, se as pessoas estão tendo acesso à saúde, à educação, enfim. Então, essa é mais ou menos o nosso dia a dia. Sim. E um exemplo, por exemplo, eu trouxe aqui algumas questões, eu posso citar o apoio à licitação que a gente deu ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Eles adquiriram 1.500 ônibus escolares esse ano, né, no valor de 711 milhões. Teve até um evento importante aqui na Esplanada, em que o presidente Lula participou com a entrega desses ônibus. São ônibus que têm acessibilidade, né, são ônibus que têm toda a segurança para os alunos. Então, a CGU participou diretamente desse processo junto ao FNDE. Tem milhares de exemplos aqui, mas eu trago esse porque é algo que foi marcante esse ano e as pessoas viram, isso foi veiculado, a CGU estava lá. Então, praticamente é possível. Em onde tiver recurso público federal, a CGU pode e deve entrar, né, para contribuir. E a gente vem de uma cultura, assim, que o gestor, ele agia com medo do controle, né? E dependendo da atuação dos órgãos de controle, essa atitude, essa reação também, né, acaba se perpetuando. Porque, às vezes, o gestor ele tem o receio de tomar decisões e que depois seja punido, não por estar cometendo de má fé, mas de boa fé mesmo, né? Dessas atuações. E de que forma a CGU ela pode estar atuando, se aproximando desse gestor, né? Eu sei que a CGU tem o papel da consultoria também, né? Além da auditoria. Eu queria que você falasse um pouco desses trabalhos, dessa atuação mais próxima do órgão. Esse é o chamado apagão das canetas, né? As pessoas acabam temendo fazer, e às vezes a história do medo, ele passa não pelo dolo ou pela má fé, é pela falta de conhecimento, é por não ter segurança. E é aí que a CGU tem que entrar fortemente. A CGU é o controle interno, né, da administração pública federal. Então, nós temos que participar junto com os gestores e de olhar, inclusive, as melhores opções. Não temos que temer isso. Tem um princípio que é o da segregação de função, né? Mas isso não deve se confundir em garantir que vai dar certo, da melhor forma, atendendo aos princípios constitucionais, né? E como que a gente pode fazer isso? Você falou muito bem, a gente tem a figura da consultoria. A auditoria ela se divide nessas duas linhas, que é a consultoria e a avaliação. A avaliação hoje ela ocupa 98% dos trabalhos da Secretaria Federal de Controle Interno. Eu
já pedi, já coloquei uma diretriz para a gente tentar pelo menos equilibrar esse percentual. A gente chegar a 50% de consultoria e 50% de auditoria. Isso quer dizer que a gente vai estar mais próximo ao gestor, né? A consultoria, ela parte de uma necessidade do gestor em relação aos seus processos. O gestor procura e diz, eu quero a ajuda da CGU. O gestor não tem que ter medo da CGU. A CGU tem que ser uma parceira, tem que estar junto. E isso vai dar certo quando a confiança aumentar. Então, é um processo, né? Eu acho que diz muito da diretriz que a gente coloca. Essa diretriz está posta, a gente precisa estar mais junto, precisa assessorar, não adianta a gente apontar e não ajudar. Esse é o grande desafio que a gente precisa encarar. E dentro da CGU, abaixo dessas estruturas estruturantes, né, como você tinha mencionado, reflete um pouco do que acontece na esplanada, né, os ministérios criados e suas novas temáticas, né, que foram estabelecidas na esplanada, como ministérios novos dos povos indígenas, né, igualdade racial. Sim. E isso estando refletido na CGU para que os auditores eles entendam o que é aquela política daquele órgão, né, o que a pasta tem que entregar, para que faça uma auditoria, uma avaliação ou uma consultoria mais focada no tema, do que um auditor geral para fazer os seus trabalhos, seja de qualquer ministério criado, para uma mudança de tema muito brusca, né? E essas estruturas internas da CGU são bem importantes para que o auditor consiga se aprofundar mais e estar numa diretoria específica social, como foi o meu caso. Isso. Né? E dentro dessa diretoria, você tem políticas públicas sociais e divididas em temáticas. Né? Pessoação de rua, né? Combate ao feminicídio, por exemplo, né? E segurança pública. Então, isso é muito importante, né? Para você que está aí do outro lado, né? Achando que vai fazer o concurso e que não se restringe ao conhecimento técnico do que é auditoria apenas. Né? De entender o que é um teste de auditoria, o que é planejamento de auditoria, isso é a base. Mas quando entra no órgão de controle, você vai ter contato com a política pública mesmo. Né? E que você use suas ferramentas técnicas de auditoria para fazer o trabalho do controle. É exatamente isso. Você precisa, para além da técnica, ter coração. Né? E o coração diz exatamente isso. É você avaliar onde aquela política pública quer chegar, o que ela quer alcançar. Né? É muito importante que a técnica ela é importante, mas ela acaba sendo a base para você avaliar os resultados. Né? E os resultados eles estão muito mais focados nos objetivos sociais, e porque tudo, ao fim e ao cabo, é social. Uhum. Né? Tudo é social, é feito para as pessoas. Então, é não confundir. E, às vezes, a técnica ela te cega, porque ela não te deixa ver o todo. Às vezes, são questões formais, quando, na realidade, os resultados estão sendo alcançados. O lugar mais difícil é o do outro, né, Rosa? Uhum. Então, quando o auditor ele veste a capa de auditor e se coloca ali como um imune, o perfeito, o correto, isso dificulta muito a relação. Porque ao não se colocar no lugar do outro, no lugar do gestor, e se perguntar, no lugar dele eu faria o quê? Eu tenho que salvar vidas, né? Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu tenho que salvar vidas. Quais são as decisões que eu posso tomar e que devo tomar para salvar vidas? A gente fez um esforço hercúleo aí para fazer ajustes de normativos, fazer o que fosse preciso para que as pessoas ficassem protegidas e tudo mais. E o que a gente precisa atuar com rigor é quando há desvios. Então, as pessoas que podem se utilizar de brechas, possíveis brechas para fazer... desviar recursos públicos que deveriam estar sendo usados para salvar vidas, aí é com rigor mesmo. Uhum. Não tem o que discutir. Né? Mas o trabalho de se colocar no lugar do outro,
no dia a dia e perguntar exatamente o que eu faria mesmo, né, nessa posição, é muito importante para o auditor. Porque às vezes a gente se coloca num lugar de que eu faria diferente. Uhum. E perfeito, né? Né? Tudo começa a reunião de abertura com a unidade auditada, né? Por exemplo. Sim, sim. É a porta de entrada para o sucesso do trabalho. Isso. Né? Porque dependendo do perfil do auditor, o posicionamento dele numa reunião de abertura em que esse auditor ele vai comunicar ao órgão que está sendo auditado, né? Qual é o escopo dessa auditoria, para que o gestor ele saiba o que está acontecendo, do que vai ter uma auditoria, eu não sei nem o que estão olhando, né? Isso. Aí começa essas resistências isso. E achando que vai apontar o dedo, né, do que está errado e não cooperando com essa auditoria, entregando os documentos, as requisições que foram solicitadas. Essa reunião de abertura eu acho fundamental, porque independente da política do órgão, né, a missão do órgão, a gente já sabe o que a CGU faz, mas o corpo técnico, ele precisa também estar cada vez mais alinhado com o que a CGU precisa. Isso. Né? E essa postura, quem está chegando agora, né, tomando posse agora, fazendo concurso para entrar, às vezes não tem uma noção do que seria o perfil do servidor na melhoria da gestão pública. Não é o auditor como o perfeito e que está ali só para apontar o dedo, né? Isso. E sim numa construção conjunta, cada um com suas especificidades dos cargos, lógico, né, para que haja segregação de função, como você falou, mas essa noção do servidor, o ethos público que a gente tanto ouve, né, falar, ele é o servidor entender a sua razão de ser, de estar ali, né, o papel do órgão e refletir esse papel do órgão na sua atuação, né? Perfeito. A reunião inicial, como a Rose bem falou, ela é o momento em que nós devemos usar a clareza e a lealdade de forma muito presente, sabe? E o que é isso? É levar a matriz de planejamento e a matriz de riscos e mostrar para o gestor. Né? Dizer qual é o escopo. Quer dizer, amplitude e profundidade. Olha, eu vou analisar essas questões porque os riscos que nós identificamos são esses e a gente quer fazer esses testes. Então, o nosso objetivo nesse trabalho é esse. E quando você traz isso para quem vai ser auditado, você gera uma confiança, você sabe exatamente, você mostra para quem vai ser auditado exatamente quais são os critérios que você vai ali adotar e testar. E naturalmente, o que se espera é que o gestor ele vai te ajudar a construir, inclusive, mostrando as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia, para que de forma conjunta, né, a gente consiga enxergar melhorias. E as melhorias não necessariamente vão passar, porque às vezes a coisa mais fácil é faça concurso para pedir mais servidor, peça orçamento para ter mais recursos. E não é isso. Muitas vezes está na melhoria de fluxos, né, numa distribuição melhor de pessoas, e que a gestão por competência ela te ajuda a identificar, né, onde as pessoas elas podem contribuir melhor. E às vezes até mesmo numa revisão de orçamento, né, de redistribuição de orçamento. Então são saídas necessárias no momento em que a gente passa realmente por uma crise fiscal, que os auditores eles precisam também ajudar o gestor a enxergar. Essa é a nossa principal função, né? Uhum. Porque, mais uma vez eu digo, ali a base é o orçamento, é recurso, pessoas e sistemas. Esse tripé, ele ajuda ali a fazer com que as políticas públicas aconteçam. Então, quando a gente olha esse tripé e vê que pode ser melhorado, naturalmente as políticas públicas vão passar a ser entregues de uma melhor forma, né? Se eu tenho pessoas que podem ser realocadas, se eu tenho recursos também que podem ser melhor distribuídos, ou sistemas que podem ser melhorados e tal, a gente consegue ter um suporte para que essas políticas elas aconteçam de forma mais adequada. Falar sobre concurso, né? Já que aproveitar deixa.
o concurseiro que acompanhou, né, o último concurso, viu todo esse processo. Eu fui nomeada, né, no último concurso também. E tem gente já me procurando lá no Instagram. Rose, quando é que vai ter o próximo concurso da CGU? Ai, meu sonho é entrar na CGU. Às vezes, na administração, a previsibilidade, ela conta muito para atrair perfis mais vocacionados. Sim. Tem gente que sonha em entrar na CGU ou determinado órgão e, por não saber quando vai existir, né, quando vai ter o concurso, acaba pegando o concurso que estiver aberto para aproveitar a oportunidade. Porque é muito difícil esperar muitos anos. Sim. Quando você não tem uma renda, né, precisa se estabilizar, você quer ser servidor público. E a falta de previsibilidade acaba tendo essa consequência de profissionais que estão ali no cargo pelo salário, né, basicamente. E muitos falando comigo no privado de que sonham no cargo da CGU. Quando é que a gente pode esperar o próximo concurso? Se já tem números. Eu vou dizer que esse é um sonho bom, viu? Ser servidor da Controladoria Geral da União é uma honra, né? É um desafio, né? É você, de fato, sentir na vida, na pele, né, o que é servir ao público. Então, é realmente é realmente muito bom, né, ser servidor da Controladoria Geral da União. E aí a gente fez um pedido, Rose. A gente fez um pedido ao MGI, né, de 550 vagas. Olha só. São 480 vagas para auditores federais de finanças e controle e 70 vagas para técnicos federais de finanças e controle. Então, o pedido foi feito, foi encaminhado, e agora vamos iniciar aí as tratativas com a MGI da melhor forma, né? Excelente. Eu acho que eles agora começaram a gritar de felicidade do outro lado em saber que existe a previsão, porque pelo fato de ter acontecido um concurso, né, recente, muitos estão achando que vai ser daqui a 10 anos, né, por exemplo, para um novo concurso. E lembrando, pessoal, que foi feita a solicitação da autorização, né? Sim. Aí o MGI, o Ministério da Gestão e Inovação, a partir de um parecer da área técnica de lá, avalia quanto à oportunidade do concurso e depois emite uma portaria de autorização. A partir disso, começa a contar o prazo de 6 meses para a publicação do edital, após essa publicação da portaria. Então, fiquem atentos ao site do MGI, fica dando F5 lá, para acompanhar essa autorização. Mas saber da intenção do órgão é muito importante. Sim. Né? E não estudem apenas no pós-edital. Se eu estivesse sonhando com a CGU, eu já começaria a estudar, já sabendo dessa intenção do órgão em fazer o concurso. Sim. Né? Porque senão fica muito corrido. Claro que vai, né, com a criação da comissão do concurso, serão decididos os trâmites em relação a disciplinas e tal. E existe uma reflexão, né, sobre conteúdos mais aderentes, né, Eveline, da prova, a atuação do órgão. Existe um movimento hoje acontecendo, repensando sobre isso, na esplanada como um todo, né? A gente teve o concurso nacional unificado recentemente, remodelando a aplicação dos concursos e fez refletir sobre os conteúdos. Já fiz provas que cobraram assuntos, disciplinas que jamais, na minha atuação como auditora, eu iria realizar apenas para aquela fase, né, do concurso. Apenas decoreba, né? Não todos, mas passei por alguns concursos que foram assim. Ainda mais como contadora, né? Às vezes colocam uma discursiva para calcular uma depreciação, que é uma coisa que na atuação do órgão não existirá essa atividade do auditor, em virtude da automação, né, dos processos, e até a razão de ser do auditor mesmo. Então, existe um apelo aí, né, de repensar o que poderia ser cobrado e pudesse atrair perfis mais aderentes ao órgão, né? Então, é isso. Eu
Eu adorei a entrevista, adoraria se eu estivesse estudando para a CGU e ter acesso a esse episódio, para ter uma noção do órgão que eu estou estudando, né? Eu acho que traz uma motivação especial. Quando eu estava estudando para a CGU, e é um momento que eu olhava alguma matéria, alguma entrevista, eu tentava me imaginar naquela situação e lendo os normativos internos também. Porque quando a gente estuda por estudar, fica vazio, né? A gente, às vezes, nem acredita que vai passar, na verdade. A gente nunca acredita que vai passar. Isso aí é a regra. Várias vezes eu dormi e pensando, eu nunca vou passar nessa prova. É que eu vou passar nessa prova. Mas eu estava ali a noite inteira, assim, né? Até mais tarde estudando ou acordando cedo de manhã para estudar. E vale a pena, gente. Todo esse esforço vale muito a pena. É sofrido, né? O concurseiro, ele acorda as olheiras cada vez mais profundas. Existem pessoas que sonham, né? Estão do outro lado aí, dando sangue pela aprovação no cargo público e que estão se dedicando para isso e que não se resume apenas a salário. Existem pessoas apaixonadas pela atuação e que estão estudando. Ao contrário do que muita gente acha que o concurseiro ele está apenas estudando para o que passar. Existem perfis e perfis. Eu conheci concurseiros que estavam se preparando para ser juiz e que falava que não queria atuar em um lugar pobre. Você imagina? Eu tive acesso a concurseiros que estavam estudando para a Defensoria Pública e que tinham mesmo essa linha de discurso. Então, ainda bem que não são todos os perfis assim. Mas é muito importante saber o que o órgão faz, o que o órgão espera de você, para que você não se frustre, né? De entrar no cargo e depois, não foi bem aquilo que eu sonhava. Então é isso, eu queria que você deixasse uma mensagem, por favor, para os concurseiros que estão do outro lado, principalmente aqueles que são beneficiários do Bolsa Família, Sim. que é o público-alvo, estão sonhando e acham que não é possível entrar num cargo, né, tão importante para o país, que muitas vezes essas pessoas elas acabam caindo numa mesma caixinha, né, por algum trabalho de duração precária, por exemplo, não se enxerga numa posição de decisão, né, na atuação do cargo público, e acha que esse sonho é alto demais para eles, né? Então, se puder deixar o recado para esse pessoal. Meus queridos e minhas queridas, acreditem, eu acredito em vocês. A gente está aqui para mudar, buscar mais justiça, e eu tenho certeza que um dia, a gente terá um país mais justo. E assim, também tenho certeza que muitos de vocês estarão conosco. Tá bom? Boa sorte, espero vocês. Abraço. Muito bom. E a administração, ela precisa de várias caras, né? De várias histórias, de várias realidades, para que isso seja refletido na atuação dos órgãos. Isso. Né? Então, alguém que era receptor de uma política social, ele poder agora ser um agente de transformação, né? De implementar melhor a política pública a partir do seu olhar de receptor no passado. Perfeito, né? É isso. É uma visão que agrega muito para a administração. Sim. Então é isso. Muito obrigada, Eveline, por ter vindo. Obrigada, querida. Foi um prazer, uma honra mesmo. Parabéns. Parabéns. Então, até mais, pessoal. Sigam o Pode Concurseiro no Instagram, @PodeConcurseiro. Encaminhe para quem você acha que esse episódio pode ajudar, né, na sua preparação para o concurso da CGU. Compartilhem. Eu tenho muita dificuldade com essa parte, Eveline, de falar assim, arrasta para cima, clica no sininho. Mas vocês sabem fazer. Então, até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigada.